Eita, domínio. Ui! Ah, meu amor, sério, eu tô querendo gravar uma aula de função quadrática. Mas peraí, que curva é essa que a bola fez? É uma parábola, exatamente o que eu quero falar. Vocês lembram o que é parábola? Parábola é uma curva definida como o conjunto dos pontos que tem a mesma distância de um ponto dado, que a gente chama de foco, e de uma reta, que a gente chama de diretriz. Mas se a gente quisesse saber qual a distância que o chute do Messi alcançou, quanto tempo esse gol demorou, ou mais ainda qual a relação entre a distância e a altura da bola, ou a altura da bola e cada instante depois do chute, bom, a gente pode resolver esse problema usando função. Vocês lembram da aula passada que vocês viram função de primeiro grau, cujo gráfico era uma reta? Bom, agora a gente vai ver outro tipo de função, cujo gráfico tem que ser uma parábola. Vocês repararam que a parábola ela tem uma simetria, é como se eu tivesse um espelho no meio dela. Bom, então eu tenho que pensar numa função que vai me dar essa simetria, valores de x diferentes com imagens iguais. Bom, a primeira função que eu consigo imaginar é a função x ao quadrado, já que se eu pego dois números iguais em módulo, né, isso é um positivo e outro negativo, o quadrado deles é igual. Então vamos tentar fazer o gráfico dessa função aqui, x ao quadrado. Para isso eu vou escolher alguns valores aleatórios de x e calcular a imagem deles. Escolhi o primeiro ponto como sendo menos 3, e aí eu vou calcular f de menos 3. Bom, a leizinha me diz que para calcular f de um número, eu pego esse número e elevo ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9, e assim eu obtenho o primeiro ponto do meu gráfico, menos 3, 9. Vou fazer a mesma coisa para vários outros pontos que eu escolhi, vários outros valores de x, de menos 2 até 3, e obtive esses pontos todos aqui. Então, estão aqui todos os pontos que eu quero marcar. Primeiro ponto que eu quero marcar é menos 3 e 9. Então, vou lá no eixo x, vou procurar o menos 3, tá mais ou menos aqui. Vou no eixo y, procurar o 9, tá mais ou menos aqui. Então, vou marcar meu ponto menos 3, 9. E aí, vou fazer a mesma coisa com os outros. Menos 2, 4. Menos 1, 1. 0, 0. O ponto 1, 1. O ponto 2, 4. E o ponto 3, 9. Então, se a gente fosse ligar esses pontos, a gente vê que isso tá bem parecido com uma parábola, né? Eu vou colocar mais dois pontos aqui embaixo. Eu escolhi aqui aleatoriamente o ponto menos 1 sobre 2, cuja imagem é 1 quarto, e o ponto 1 sobre 2, cuja imagem é 1 quarto. Pra gente ver como esse finalzinho tá bem arredondado, né? Bem parecido com uma parábola. E se você escolher qualquer ponto e calcular a imagem dele, qualquer valor de x, calcular a imagem dele, esse ponto vai cair sobre essa parábola. Bom, vamos botar a mão na massa? Quero que vocês tentem esboçar o gráfico de algumas funções que eu escolhi. Então, a primeira, ó, peguei a função que a gente fez anteriormente, x ao quadrado, e somei um x. O que será que vai acontecer com o gráfico dessa função? Segunda função, peguei a anterior, somei um. Terceira função, peguei a anterior, multipliquei o x ao quadrado por 2. E a última que eu quero que vocês tentem é a função menos x ao quadrado. Então, só a nossa original lá, o x ao quadrado, multiplicado por menos 1, né? Com sinal negativo. O que será que vai acontecer com o gráfico dessas funções? Bom, para esboçar o gráfico, o que vocês podem fazer? Uma tabelinha que nem eu fiz no exemplo anterior, né? Vocês escolhem valores quaisquer para x. Eu coloquei esses aqui como exemplo, como uma dica, mas não precisa ser exatamente esses. Só lembrando que se você pegar números muito complicados, quebrados ou muito grandes, você vai fazer muitas contas, né? Então, vamos pegar números mais simples. Então, vocês pausem o vídeo aqui, tentem fazer esses gráficos, que agora eu vou mostrar eles, né? Para vocês conferirem se vocês conseguiram achar. Então, a primeira função, onde eu somei um x só, reparem o que aconteceu com o nosso gráfico. Ó, ele chegou um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para baixo, né? Mas eu mantive ele bem parecido com o anterior. Ainda é uma parábola. Quando eu somo o 1, continuo com uma parábola, só cheguei a um pouquinho mais para cima. Quando eu multiplico x ao quadrado por 2, ainda tem uma parábola um pouco mais esticada, digamos assim. Quando eu pego o meu menos x ao quadrado,
é uma parábola. Só que agora ela tem a concavidade, né, que a gente chama essa abertura, voltada para baixo. Bom, o que vocês podem concluir com isso? Todas as funções que a gente mostrou aqui, né, que a gente tentou traçar o gráfico, elas têm algo em comum. Todas elas têm pelo menos um desses termos aqui, né? Ou x, todas têm o x ao quadrado, algumas têm um número vezes o x e algumas têm um número qualquer. Bom, todas as funções que são escritas, que podem ser escritas dessa forma, são chamadas de função quadrática ou de segundo grau. Então, onde esses a, b e c são os coeficientes da minha função. Eles são números reais quaisquer. E o a, ele não pode ser zero, porque se o a for zero, isso aqui morre, esse termo quadrático, e a gente volta para a função de primeiro grau, né? Mas o b e o c podem ser zero, sim. Bom, toda função quadrática, o gráfico de toda função quadrática é uma parábola, como todos os exemplos que a gente viu. E toda parábola que é gráfico de uma função é gráfico de uma função quadrática. Nesse site, além da gente ver o jogador chutando a bola e aí ela percorrendo essa trajetória parabólica, a gente consegue fazer os nossos valores de A, B e C variarem, né? Então, aqui, ó, o nosso A é menos 0,29, o B é 0, né? Não tem nada com X, o C é 6. E aí, se eu faço esse C diminuir um pouco, olha o que acontece com a parábola. Ela vai indo um pouco para baixo. Posso aumentar e ela vai indo para cima. Posso diminuir o meu valor de B, ela vai indo um pouco para a esquerda, também vai subindo um pouquinho, né? Se eu aumento o meu valor de B, ela vai lá para o outro lado e sobe um pouquinho. Agora o meu A, reparem que o meu A é negativo, eu posso diminuir um pouco mais e a abertura da minha parábola vai diminuindo, ou posso aumentar, essa abertura vai aumentando. Até que quando eu torno esse A positivo, a minha parábola ela muda de concavidade, a concavidade dela vai lá para cima. Ele até muda a figura, né, que era uma bola de futebol, agora é uma bexiga, que faz mais sentido percorrer essa trajetória. Então, como a gente viu na nossa animação, a gente pode perceber a concavidade da nossa parábola olhando para o sinal do x ao quadrado, que é o nosso A. Se esse A for positivo, maior do que zero, né, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo. E se a gente olhar para a expressão da nossa função, isso faz muito sentido. Reparem que nesse exemplo aqui que a gente desenhou, a partir do x igual a zero, à medida que o x vai crescendo, a imagem da função vai crescendo. Então, se a gente olhar para essa expressão, quando o nosso x cresce, o nosso x ao quadrado cresce muito mais. Se esse x é um número grandão, x ao quadrado é um número muito maior. E aí, esse valor bx, ele vai ser bem pequenininho em relação ao x ao quadrado. E o c nem se fala, vai ser menor ainda. Então, esse termo, digamos que ele toma conta da expressão toda. Então, basta olhar, bom, se esse termo está crescendo quando o x está crescendo, então isso vai acontecer no meu gráfico, né? O meu gráfico vai crescer quando o x crescer. Já se esse a é negativo, se o meu x é maior, esse termo, ax ao quadrado, ele vai decrescendo, ele vai ficar cada vez menor. Então, isso tem que acontecer com o meu gráfico. A partir de algum momento, quando o meu x está crescendo, essa imagem está decrescendo. Bom, então vamos voltar para o nosso gol do Messi. Se a gente quiser saber quanto tempo que a bola levou para tocar o solo de novo a partir do momento que o Messi chutou a bola, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode representar a trajetória dessa bola por uma função, onde essa função vai variar de acordo com o tempo, de acordo com os segundos após o chute do Messi. Então, o meu x vai representar o tempo, o meu f de x vai representar a altura da bola. Então, a gente sabe que quando ele chutou no instante zero, a altura da bola era zero e ela vai voltar a ser zero quando ela bater no solo de novo. Eu quero descobrir exatamente em que instante isso aconteceu.
Eu quero saber para que valor de x a minha função se anulou. Isso a gente chama de raiz da função. Bom, então vamos supor que a função que descreve a altura da bola é essa aqui, menos 2x² mais 3x. Então, eu preciso encontrar a raiz dessa equação de segundo grau. Reparem que eu tenho x aparecendo nas duas parcelas dessa minha soma. Então, eu posso colocar ele em evidência. Né? Se eu fizer a distributiva aqui, eu volto para a linha de cima. Bom, o produto de dois números é zero, então eu tenho certeza que pelo menos um deles é zero. Assim, a minha solução é ou o x é zero ou menos 2x mais 3 é zero. E aí, resolvendo isso aqui, eu encontro que x igual a 1,5, então a bola toca o chão novamente depois de 1,5 segundos. Agora eu vou deixar aqui um problema análogo para vocês resolverem, tá? Agora aqui é um lançamento de um míssil, e aí eu quero saber quando ele toca o chão novamente, e aqui eu te dei a função. Vou deixar aqui a solução, mas vocês pausem o vídeo, tentem fazer e depois vejam a solução. Agora, se a gente quiser determinar a raiz ou as raízes de uma função diferente, reparem a diferença dessa para a anterior. Nessa, eu não tenho nenhum termo só com x, né? O meu b é zero. E eu tenho um termo que não tem x, coisa que eu não tinha na anterior. Ou seja, o meu c aqui é menos 12, não é zero. Bom, para achar as raízes, fica mais fácil ainda. Eu posso aqui fazer, por exemplo, somar o 12 dos dois lados. Aí eu obtenho essa expressão, 3x² igual a 12. E aí eu divido tudo por 3. Eu obtenho que x² igual a 4. E aí eu sei que, bom, menos 2² é 4 e 2² também é 4. Né? Eu tenho aqui a resposta é mais ou menos a raiz quadrada de 4. E aí eu achei minhas raízes. Agora, como é que a gente encontra as raízes dessa função aqui, x² mais 2x mais 1? Reparem que só colocar tudo que tem número de um lado e tudo que tem x do outro não vai dar certo. Nem colocar o x em evidência simplesmente. Vocês lembram como é que se calcula x mais y ao quadrado? Bom, x mais y ao quadrado é x mais y vezes x menos y. Aí a gente faz a distributiva, ou seja, vou multiplicar cada termo desse produto por cada termo desse produto. Então, vou fazer lá x vezes x² mais x vezes y, mais y vezes x, que é a mesma coisa que x vezes y, mais y vezes y, que é y ao quadrado. Então, o termo x vezes y aparece duas vezes, e aí a gente tem que isso dá x² mais duas vezes x vezes y mais y ao quadrado. E a gente até costuma falar isso como o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, a gente vai usar esse resultado meio que ao contrário. Eu vou olhar para a nossa função aqui e vou enxergar esse resultado que a gente acabou de encontrar. Reparem que x² pode ser visto como o quadrado do meu primeiro, então vou colocar ali um x, mais duas vezes x vezes, bom, aqui eu posso considerar que tem um 1 multiplicando, mais o quadrado do segundo, então 1 é 1 ao quadrado, então beleza. Então eu tenho que essa expressão é justamente x mais 1 ao quadrado. E aí eu volto para aquele caso inicial, x mais 1 ao quadrado igual a zero, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, então eu sei que x mais 1 é igual a zero, e daí x igual a menos 1. Agora vamos falar sério. Agora não dá para fazer nada do que a gente fez até agora. Mas eu vou conseguir transformar essa expressão no meu caso anterior. Eu quero fazer com que apareça alguma soma ao quadrado nessa expressão aqui. Então, ó, eu já tenho aqui o meu x², tenho aqui mais 4 vezes x. Então, bom, se eu quero fazer com que apareça o quadrado de uma soma, a soma tem que ser de x mais 2 vezes x, a metade desse número que aparece aqui, porque quando eu fizer lá a minha distributiva, eu sei que aqui vai aparecer o dobro do meu segundo termo vezes o primeiro, certo?
E depois eu vou pensar o que vai acontecer com esse 3. Então, eu sei que eu vou querer que apareça o x mais 2 ao quadrado, né? Então, a metade desse 4 aqui. E aí, como eu quero que apareça isso, x mais 2 ao quadrado, eu sei que vai ter que aparecer também no meu resultado o quadrado do segundo. Então, aqui eu queria que tivesse somando um 4. Então, eu vou somar um 4 aqui. E para não mudar a minha expressão, eu vou somar um 4 do outro lado também. Então, eu somei 4 dos dois lados e obtive essa expressão. Ah, beleza. Agora, essas 3 parcelas aqui são resultado de x mais 2 ao quadrado. E aí, aqui eu diminuo 3 dos dois lados e me sobra 1 do lado direito, certo? Agora, é só eu tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu sei que x mais 2 é igual a 1, né? Já que o que está aqui dentro pode ser positivo, ou o que está aqui dentro pode ser negativo, ou x mais 2 igual a menos 1. Portanto, eu encontrei as minhas raízes menos 1. Bom, então o que a gente faz para encontrar as raízes de qualquer equação de segundo grau? O mesmo procedimento que a gente fez antes. Eu posso tentar transformar esse lado esquerdo da minha equação num quadrado de uma soma. E aí eu faço isso, se você fizer isso de maneira genérica, né, com essas letrinhas aqui A, B e C, fazendo passos como o primeiro passo aqui, dividir a equação toda por A, de modo que eu obtenha só aqui o x ao quadrado, e aí fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, né, aqui vai ter um B sobre A, e aí você tem que olhar para isso como sendo 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e daí você vai descobrir quem é que precisa aparecer aqui somando, e por aí vai. Então, isso eu quero que vocês tentem fazer, fica aí como exercício, e aí você vai encontrar esse resultado aqui, né? O seu x, você vai conseguir isolar o seu x e vai obter lá que esse x vai sempre ser dado por menos b, mais ou menos raiz. E é que a gente chama esse conteúdo de delta, discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e divide tudo por 2a, né? Então, isso a gente encontra fazendo esse mecanismo que a gente fez anteriormente. Mas a gente acaba usando essa fórmula para ficar mais prático, né? Então, bom, o que a gente pode ver aqui quando a gente olha para o x escrito nesse formato? Aqui aparece a raiz de um número. E esse número, ele pode ser negativo, né? Eu tenho aqui uma diferença, uma subtração, então eu posso obter um resultado negativo. E aí, se eu obter um resultado negativo, quando eu fizer a raiz disso, isso não vai ser um número real. Então, nesse caso, eu não vou ter nenhuma raiz real para minha equação. Então, minha equação de segundo grau pode não ter nenhuma raiz real. Bom, esse delta, ele também pode ser zero. E aí, se ele é zero, raiz de zero é zero, e a gente vai fazer o número mais zero, o número menos zero, vou obter o mesmo resultado. Assim, eu vou ter uma raiz só. Então, uma equação de segundo grau pode ter uma raiz só. Ou se esse delta é um número positivo, eu vou encontrar a raiz desse número, e aí quando eu fizer o mais e o menos, eu vou obter dois números reais distintos. E aí, isso é o máximo que eu posso conseguir, duas raízes reais distintas. Aqui eu deixei um exemplozinho básico, então eu quero encontrar a raiz dessa função aqui. Então, eu poderia completar quadrados, se eu quisesse. Ou, se eu preferir, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara. E aí, eu deixei aqui resolvido, simplesinho, só como exemplo. Então, vamos ver um resumo do que a gente encontrou aqui. A gente viu que esse delta pode ser negativo, nulo ou positivo, e em cada um dos casos eu tenho uma quantidade diferente de raízes reais. No primeiro caso, se esse delta é negativo, se eu não tenho nenhuma raiz real, então, bom, meu gráfico ele não vai cortar o meu eixo x, né? Para nenhum valor de x, a minha função se anula, o meu y é zero. Então, acontece isso com o gráfico, ele não corta o eixo x. Se o meu delta é zero, eu só tenho uma raiz real. E aí o meu gráfico ele vai intersectar o meu eixo x em apenas um ponto. Que ponto? Justamente nesse ponto da raiz, né? Para esse valor de x tal que a minha função é nula.
E por último, se o meu delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais distintas. E aí, o meu gráfico vai intersectar o meu eixo x em dois pontos. Justamente nessas raízes, nesses dois valores de x, tal que f de x igual a zero. Ok? Agora, a minha pergunta é, qual o valor máximo ou mínimo de uma função quadrática? Reparem que uma função quadrática, se eu tenho, por exemplo, a concavidade para cima, ela, quando à medida que o x vai decrescendo, se o x vai indo para menos infinito, a minha função vai crescendo, né? O valor dela vai crescendo. E se eu vou fazendo o x crescer muito, a mesma coisa acontece, o x vai crescendo. Então, essa função aqui, ela não tem máximo, ela cresce indefinidamente, mas ela tem um mínimo. O valor mínimo dela está aqui, né? Ela não passa daqui para baixo. O valor de f de x de y nunca é menor aqui nesse exemplo do que menos 1. Bom, como é que eu posso encontrar esse valor mínimo? Reparem que o eixo de simetria da parábola, ele passa nesse valor mínimo, ou máximo se a concavidade for voltada para baixo. E ainda observem que esse valor, ele passa pela média aritmética das minhas duas raízes, se elas existirem, né? Isso sempre acontece, sempre que as duas raízes existem, o meu ponto médio, o meu ponto mínimo, o máximo, ele vai passar pelo ponto médio dessas duas raízes. Então, eu vou usar isso para encontrar as coordenadas do meu ponto, do meu vértice, ou do meu máximo ou mínimo. Então, eu já conheço quem são as minhas raízes. As abscissas das minhas raízes são menos b mais delta sobre 2a, isso é uma raiz. A outra é menos b menos delta sobre 2a. Então, eu faço a média aritmética simples desses dois valores e eu encontro que o meu x do vértice é menos b sobre 2a. E, bom, como é que eu acho o valor mínimo de fato da função, né? O meu f de x de v. Eu acabei de falar. Eu faço simplesmente a imagem desse ponto que eu acabei de encontrar, desse valor do x do vértice. Então, eu conheço a função, conheço o ponto x do vértice, eu aplico esse ponto na minha função. Aí fica essa conta toda aqui, que no final se resume a menos delta sobre 4a. Isso você não precisa decorar nem nada, você pode sempre aplicar a função ao x do vértice e você vai obter o y do vértice, beleza? A ordenada do seu vértice. Agora vamos ver um exemplo aqui, ó. Ana comprou 80 metros de uma cerca montável para fazer um cercadinho retangular para seu cachorro. Botei esse desenho aqui só para ilustrar, tá? A gente quer fazer uma cerca retangular. Então, quais devem ser as medidas do retângulo para que a área cercada seja a maior possível? Bom, digamos que os lados do retângulo medem x e y. Então, como o perímetro é 80, a gente vai precisar satisfazer essa equação. 2x mais 2y tem que dar 80. Simplificando aqui, a gente vai ter que y tem que ser igual a 40 menos x. A área do retângulo é x vezes y, e aí o y é 40 menos x, então é x vezes 40 menos x. Isso dá 40x menos x ao quadrado. Bom, isso é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Como x ao quadrado é negativo, a gente sabe que ela tem a concavidade voltada para baixo. Isso implica que a função tem um valor máximo. Qual é o valor máximo? É o y do vértice, né? É o que a gente quer encontrar. E aí, como a gente viu, a gente sabe que o x do vértice é a média aritmética das raízes da função. Bom, essa função é fácil, né? A gente já está aqui com ela dessa forma explícita. Então, eu tenho que ou x é 0 ou 40 menos x é 0. Então, as raízes são 0 e 40. E aí, fazendo a média aritmética de 0 em 40, a gente encontra 20, que é o x do vértice. Como o y a gente encontrou lá no slide anterior é 40 menos x do vértice, então eu tenho que o meu y também é 20. E, portanto, eu descubro que as medidas do cercado devem ser 20 por 20 para que ele tenha área máxima.